Já estamos energizados no podcast Microfone Hiperativo. Eu sou o Alzi Alves, seu host nesse bate-papo. Hoje, meu convidado, Samuel de Góes. Vamos conhecer um pouco desse ilustrador, também quadrinista, para navegar na história de vida dele. Mas antes de chamar ele aqui para o bate-papo, que ele está presencial, é um episódio presencial, então a gente vai ver e conversar na hora com o meu convidado. Quero pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like, acompanhar o nosso trabalho também nas redes sociais e nossos parceiros. Você vai ter aqui o QR Code que você pode pegar a sua câmera, escanear e conhecer um pouco mais de cada parceiro aqui do Microfone Hiperativo, entrar em contato e, claro, siga os canais dos nossos parceiros. Bem, depois de falar sobre isso, você que está em outra plataforma, Spotify, rede social, venha para o YouTube e venha conhecer o nosso convidado, olhar para ele e dizer, cara, eu quero ver mais coisa do Samuel de Góes. Seja bem-vindo, meu amigo, muito ao obrigado, podcast Microfone Hiperativo. Cara, ainda bem que isso aconteceu. É uma honra. Cara, você passou vários anos aqui longe de João Pessoa, você teve agora essa, vamos dizer, pousada novamente na sua cidade natal. Você é paraibano? Sou daqui de João Pessoa, paraibano. Paraibano. E passou muito tempo longe, né? Estava em Manaus. Passei uns 7 anos em Manaus. Fiquei de 2012 a 2000... Iniciozinho de 2012, na verdade, né? Eu cheguei de 2011 para 2012 e fiquei até 2017. Né? Quase 7 anos, na verdade. Quase 7 anos, né? Trabalhei lá com marketing, com eventos, com design, né, e com televisão, rádio e televisão e também com quadrinhos, né, participei de um coletivo de quadrinhos lá, que era o Pula Pirata, que foi uma experiência bem legal também, né, e não deixei de produzir tirinhas online, não deixei de participar dos eventos, mesmo com todas as dificuldades e a distância da região, né? Então, assim, segui firme. Também participava do coletivo aqui de João Pessoa, o coletivo WC. Então, mesmo estando distante, eu estava junto com a Thaís, com o Igor, com o Thiago, com o pessoal daqui. A gente fez as revistas Sanitário, volume 1 e volume 2. Então, assim, estava sempre fomentando, seja o cenário aqui, seja o cenário lá na região norte, de quadrinhos, assim. Então, foi uma experiência bem louca, assim. Samuel, antes da gente passar para todo esse teu universo, uma coisa que eu queria saber um pouco é sobre o Samuel. Qual que te levou a você mergulhar na arte? Tanto hoje você faz ilustração sempre com algum tipo de mensagem e tal, mas qual é a semente que trouxe o Samuel para essa área? Eu acho que assim, eu tive a sorte dos meus pais terem Eles me incentivaram muito, assim, eu sempre tive uma afinidade desde criança, eu sempre gostei muito de desenhar. A minha mãe é pedagoga, então sempre foi muito jeitosa com essas coisas manuais, assim, com desenho, com recorte, com colagem, né? Sempre teve que desenrolar todas aquelas coisas de coordenadora de escola infantil, né? O meu pai, quando levava para o escritório, pegava aqueles papéis de impressora matricial, pegava uma caneta piloto e me deixava num canto desenhando, né? E quando eu fui ficando mais velho, eles, sempre que eu quis fazer cursos de desenho, cursos de pintura, eles sempre incentivaram. Desde cedo, eu sempre gostei muito de ler quadrinhos. Meus pais gostavam de ler quadrinhos. Os quadrinhos infantis, assim, sempre tinha lá em casa os quadrinhos da Disney, da Editora Abril, tinha os quadrinhos da Turma da Mônica, e era uma coisa que eles compravam não só pra gente, mas pra eles também. Então, assim, era muito religioso estar lá na Vina Del Mar, da Lagoa, todo domingo. Não, realmente... comprar. Era uma coisa, assim, religiosa. Assim, almoçava na casa da minha avó, ia pra Vina Del Mar, comprava os gibis da Disney, os gibis da Turma da Mônica e uns picolé e ia pra casa ler gibis, sabe? Então era uma coisa muito... Quase um ritual, ritualística mesmo, sabe? Verdade. E eu acho que é uma coisa que muita gente aqui em João Pessoa tinha esse ritual, né? E é até engraçado que, por exemplo, super-herói foi uma coisa que eu acho só lá pra adolescência que eu fui começar a ler super-heróis, etc, sabe?
Tipo, acho que lá para os meus 14 anos. E foi engraçado porque eu fui muito hipnotizado pelaquela era da Image. Pegou, né? Aquelas capas do explodiu. Spawn número 12, eu lembro até hoje. O Spawn, número Spawn. 12. Foi uma parada que me impactou muito, né? Que tem aquelas cores digitais, aquele formato diferente, né? E aí do Spawn é que eu fui atrás dos outros super-heróis da Marvel, da DC. E aí meus pais me deram de aniversário assinatura, que ainda tinha aquela época da assinatura da DC, da Marvel. Pra fazer essas assinaturas. Pronto, pô. aí eu ganhava de aniversário, assim, por muitos anos era meu presente de aniversário. Eu ganhava uma assinatura da DC ou assinatura da Marvel. Então, assim, os anos 90, eu li, assim, o chorume dos anos 90, assim, Massacre Marvel, DC 1 milhão, sabe? Chegava todo mês, sabe? No pacotinho de plástico e eu acompanhei aquilo tudo, assim. E eu perdi tudo, assim. O horror dos colecionadores. Foi mesmo, não acredito, não. Mas o que? Tuas mudanças, tu acabou Pois perdendo. Caramba, eu nunca fui, eu não sou um colecionador, assim. Eu sou uma pessoa que eu junto algumas coisas que eu gosto de ter como referência, mas quase tudo que eu tenho eu tendo a ou vender ou a doar, por exemplo, sabe? Sim. Então, nessa época, aqueles formatinhos acumulados Eu passei muito aquele formatinho também pra frente, cara. Nossa. E aí foi, né? Aí veio os mangás, né? Eu assistia os desenhos japoneses na TV, aí veio os mangás, li os mangás. Quando eu comecei a fazer os cursos de desenho, cheguei a fazer com você a aula de desenho, fiz com o Ricardo Jaime. Então, comecei a ter algumas referências de autores europeus também, Moebius, né? Manara, Crepax, né? Então, eu comecei a ir atrás desses autores europeus, né? Quando começou a ter a Comic House aqui em João Pessoa, então eu conversava muito com o Manassés, aí Manassés começava a falar dos outros autores, de outros lugares, né? Ele sempre foi muito assim de apresentar algo novo. Isso, eu achava muito interessante o que o Manassés fazia. Ele... Porque todo mundo tava na bolha, né? Até hoje eu acho que ele tem esse pensamento muito assim, que eu sempre fui muito americanizado, né? Em relação aos quadrinhos. Mas eu acho que era porque eu tava muito focado nessa coisa de trabalhar para esse mercado. Sim. E eu sabia que algumas outras coisas não iam fugir um pouco do... Mas ele era muito legal. Ele pegava um quadrinho europeu, como tu falou, e cara, isso aqui, isso aqui é nacional, esse cara é legal. Isso era muito bacana. Pois é. E aí acho que eu fui cada vez mais abrindo a caixinha, né? Por exemplo, eu tive essa época de querer fazer quadrinhos pra fora. Eu me via muito escrevendo roteiro também, porque eu sentia que eu tinha ainda algumas limitações com desenho, então eu queria fazer roteiro, queria fazer... Né? Eu tinha vários sonhos, assim, várias coisas. E, paralelamente a isso também, teve a questão de... Como é que eu vou falar? Teve os cursos e teve... Eu também fiz muito curso de pintura, então eu tive muitas essas referências artísticas. Eu gostava muito de ler, então eu tive uma fase muito de querer ser escritor também. Então, assim, até hoje, ler prosa é meu hobby favorito, assim, mais do que ler quadrinhos. Apesar de eu fazer quadrinhos, eu sou muito mais um leitor de prosa do que um leitor de quadrinhos, né? E então eu fui cada vez misturando mais, né, essas referências, essas coisas. O curso de pintura, tu chegou a fazer com o Cremilson, o saudoso Cremilson, lá no Espaço Não, Rural? eu fiz com Carlos Djalma. Eu não conheci o Carlos Ele era Djalma. um pintor bem expressionista. Eu não sei se ele mora aqui em João Pessoa ainda, porque quando eu fiz com ele, eu parei o curso porque ele foi para Milão, morar um tempo lá. E acabei perdendo contato. Eu era novo ainda, e aí... Tanto que eu nem... Quando eu pinto hoje em dia é com aquarela e muito assim... Bem erraticamente. Tu não acredita, eu comprei material de aquarela. Meu sonho é começar. E tá lá parado. Nunca me sobra tempo pra fazer. Mas eu acho massa, manchas, e você conseguir trazer aquele efeito, é muito legal. A parte de aquarela, ela dá uma... Igual a aquarela de nanquim. Sim, exatamente. É muito bacana. É muito bom. Eu gosto da falta de controle da aquarela, assim. É uma coisa que... Eu fiz um curso com o Lourenço Mutarelli uns anos atrás. Sério? Foi.
né? E o Mutarelli, ele disse que ele sentia muita falta de um remédio que ele tomava que deixava a mão dele tremida, né? Que ajudava ele a rachurar e deixava o traço dele mais errático, coisa e tal, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Eu desenho muito digital ainda, mas eu costumo diminuir ao máximo A sensibilidade lá no controle, né? o controle De de estabilidade. estabilidade da caneta, assim, porque eu gosto de deixar o traço tremido, assim, eu gosto do defeito, assim, do erro no traço, assim, é uma coisa que eu acho legal, assim, deixar transparecer. E aí, justamente essa coisa dos quadrinhos, né? Eu fui conhecendo Chiclete com Banana, fui conhecendo essas produções de tirinhas, e aí eu fui entrando cada vez mais nessa coisa dos quadrinhos undergrounds, Crumb, essa produção de quadrinhos de humor underground, e eu acho que eu fui me encontrando cada vez mais nessa produção de quadrinhos de tira, cartoon, charge. Teve o Henrique Magalhães, que a gente estava conversando mais tarde, teve a Gibiteca, que foi muito importante na minha formação. Eu lembro muito de eu criança mostrando os zines que eu fazia pro Henrique, sabe? Sim, E eu nem sim. sabia quem era Henrique. E Henrique era só aquele cara na Gibiteca, sabe? Cortando umas paradas, que ficava lá fazendo os livros dele. E mais tarde ele foi a pessoa que editou meu primeiro livro, assim, sabe? Isso me faz muito feliz. E então, assim, eu costumo dizer que a Paraíba é o estado com a maior quantidade de artistas de quadrinhos incríveis por metro quadrado, sabe? Assim, que eu acho que a gente é muito desproporcional, assim, se você Pois for é, pensar. cara. É, justamente, eu concordo, perfeito. Cara, quando você fala isso e a gente para pra pensar a quantidade de pessoas que a gente conhece aqui no meio, que tem um amor pela nona arte, que não importa se é super-herói ou qualquer outra linha, Sim, tem gente demais, cara. tem. E gente que tá ainda colando, assim, sabe? Gente incrível, É, em várias áreas. em várias Na áreas. animação, assim, tipo... Tem muita gente fazendo muita coisa incrível. A gente pode falar do óbvio, sabe? Assim, falar de Paulo Moreira, falar de Chico, falar de Deodato. Mas tem muita gente, assim, gente que a gente nem conhece, sabe o nome, mas que faz coisas incríveis. Henrique mesmo é uma pessoa que é uma pessoa histórica, tá entendendo? Eu lembro muito de eu levar... De eu estar no FIC de 2013, quando eu fui lançar o Filosofia de Banheiro, que foi meu primeiro livro de tirinhas de coletânea, que o Henrique editou. Esse nome é muito, muito bom, Pois velho. é. E tinha a marca de editora dele, né? Que saiu pela marca de fantasia. Fantasia. E eu fui dar de presente pra Laerte. E Laerte viu a marca da marca de fantasia, olhou pra mim e disse: Henrique, tá aqui? Tipo assim. Aham, já associou ao Tipo assim, Henrique. Laerte sabe quem é Henrique, tá entendendo? Tipo assim. Então é uma pessoa que precisa ser mais conhecida, mais debatida, mais estudada, assim, sabe? É uma pessoa incrível. Você que é um cara que gosta de quebrar a geografia, vai pra um lado, vai pro outro, passa um tempo, tal, não sei o quê. Henrique contando aqui as histórias dele, eu disse, Henrique, teu problema é viajar. Toda vez que Henrique viaja, ele volta com uma ideia nova. Isso Ah, acontece contigo também? demais, nossa. E pra evento a pessoa volta com a coceira da produção, né? Pois é, dá um Às vezes a estímulo. pessoa tá desanimada, aí vai pra um evento, aí ferrou, assim. Que a pessoa já volta com 1000 ideias de 1000 livros, 1000 projetos, 1000 coisas, assim. É uma coisa que eu acho que o que mais me dá essa sanha de continuar indo pros eventos é porque eu vejo como é importante, assim, pra manter essa vontade, assim, sabe? Eu até digo que às vezes parece que no evento a gente meio que se reconecta com a gente novamente para relembrar o porquê estamos fazendo isso. É, porque tem a troca, você vê. Assim, acho que no FIC eu digo muito isso, assim, quando eu tô no FIC eu tô me sentindo muito em casa. Porque você tá lá com aquelas pessoas que são seus iguais, né? Você tá com seus pares, você tá com outros artistas, e aí você tá trocando as suas dores com essas pessoas, as suas vitórias com essas pessoas, e você tá lá igual, sabe? Não tem Uhum. ninguém acima ou abaixo. Você se sente muito nivelado com todo mundo e tá todo mundo conversando com você e essa troca é muito mágico isso, sabe? Então, vou falar sobre o FIC. Para quem não sabe o que é o FIC, é o Festival Internacional de De Quadrinhos de quadrinhos. Belo Horizonte. A gente foi a algumas edições lá. A Sim, maioria das vezes eu fui como transeunte, mas você foi realmente também como artista, teve a sua mesa. Teu sim. primeiro evento naquele porte foi o FIC? Foi o FIC. Foi o FIC. O primeiro que eu visitei foi o 2011,
que o homenageado foi Maurício Souza. E aí o meu primeiro livro que eu lancei foi o de 2013. Como era o nome dele? Não, no livro que tu lançou. Filosofia de Banheiro, Filosofia do Banheiro. que o Henrique editou. Filosofia do Banheiro se retratava falando sobre o quê? Era uma coletânea de tirinhas. Era uma coletânea das minhas tirinhas, né? Mas eram tirinhas no banheiro, assim, as ideias e tal? Era porque, como eu já tava nessa vibe dessas minhas tirinhas mais filosóficas, mais conceituais, assim, eu já tava desde o início nessa vibe, era essa ideia de, tipo assim, são tiras mais filosóficas, mas ainda era uma coisa meio engraçadinha, sabe? Uhum. E aí eu fiz essa brincadeira da filosofia de banheiro, sabe? Foi meio que isso, assim, na época, quando eu tive a ideia, né? É como o meu livro atual, né? O Mundo é um Moído. O mundo é esse aqui, né? Esse é o atual. É o meu atual, um livro de tirinhas também, né? E aí eu também faço essa brincadeira, né? Que é o Mundo é um Moinho, né? Do Cartola. E aí eu fiz essa brincadeira do Mundo é um Moído. Essa tua abertura lembrou um Achilo. Tu pensou nisso ou não? Não pensei, mas eu sou muito influenciado, assim, sabe? Principalmente porque eu faço muito trabalho com serigrafia, então Ah, entendi. essa capa extra, que é uma edição especial que teve, ela é toda em serigrafia. Entendi. E acaba que causa esse efeito também. E lembra um pouco a carta de tarô. Isso. Tarô. Cara, que legal. Antes da gente falar desse teu livro, aqui tem. Vou pegar aqui. Ficou uma pena de abrir assim, mas o pessoal vê um pouquinho. Pode abrir. Antes da gente vir para o livro atual, eu quero navegar nos que vieram antes para chegar nesse. Pronto, né? O primeiro foi a Filosofia de Banheiro, que eu não trouxe, porque nem eu tenho mais. E eu acho que eu não cheguei a ver esse livro Nossa, teu, cara. a gente fez poucas. Eram tiragens pequenas, né, do Henrique, que a Marca Fantasia fazia umas tiragens pequenas. E esgotou no FIC. Assim, E tu não conseguiu guardar uma pra tu. Não acredito. É porque... Se mudando e tal, perdeu. eu tenho na minha mãe, que tá com a minha mãe. Às vezes quando eu quero consultar, lembrar Mas tu tem escaneado ainda algumas coisas? Tem PDF. Ainda bem, tem um arquivo digital. Deve ter para comprar o arquivo digital no site do Henrique também. Então não tá 100% perdido. Não, então tá uma pessoa que quiser seguir lá, comprar no Marca de Fantasia, talvez ele encontre lá. Deve conseguir, sim. E... Como é que fala? O segundo livro foi qual? O segundo livro foi o que eu lancei no FIC de 2015, né? 2015, né? 2013, é Bienal, né? 2015. Foi um que também não tem aqui, que também foi outro que esgotou, que é um livrinho pequenininho, que ele lembra um encarte de CD. Ele é quadradinho. Eu lembro desse. Pronto. Eu lembro. Que foi que era Nuvem Ficou Chuva, era um título grande, exageradamente grande. Que era o que era nuvem ficou chuva, o que era seco ficou despedaçado. E seguia essa coisa das tiras existenciais, conceituais, mas elas iam enveredando uma coisa mais das tiras tristes, mais depressivas, com uma vibe mais melancólica. Então tinha essa coisa emocore, sabe? Nas tirinhas. Sim. Que acabou que foi cada vez mais sendo o perfil do meu trabalho, assim, eu fui enveredando cada vez mais nessa coisa dessas tiras mais filosóficas, mais melancólicas, mais tristes, tipo, O Mundo é um Moído é um livro, é quase que uma versão muito maior do que o que era o que era Nuvem Ficou Chuva, sabe? E assim, foi meio que um livro que foi cada vez mais definindo a minha identidade, assim, na produção de tirinhas e outros trabalhos. E aí, depois do que era Nuvem Ficou Chuva, em paralelo a isso, teve as Sanitários, né? Que foi o Coletivo com a Galera. Outro nome muito... Cara, muito bom, velho. Quem bolou esse título? É porque era trocadilho com webcomic, né? Porque como eram todas pessoas que faziam webcomics, aí ficou o Coletivo WC. Até o Ricardo já participou dele, não foi? O Ricardo já participou. Né? E Deburgo participou. A galera. A Thaís, eu acho, também participou. A Thaís. Igor Tadeu também participou também. Toda uma galera. Assim, Engraçado que a gente fala... A Thaís, ela era da área de publicidade? Não. Não, ela era a única que não era desse grupo. Ela é da arte mídia.
Porque a maioria ali é tudo da área de publicidade, Pois cara. é. Pra você ver, a mente fervilhando em criatividade. Exatamente. E aí, quero ver, ficou chuva, né? Teve o FIC 2015, 15, 17. E aí, em 2017, eu volto para João Pessoa. E aí é o único ano que eu não lanço um livro, porque eu estava começando o projeto do Fibrilação. Que seria essas tirinhas. Que na realidade tu tava publicando isso na tua rede social, né? Isso. E que foi um sucesso. Vamos Sim, Vamos sim. combinar que o pessoal adorou essa série. Esse livro aqui já é mais delicado, pessoal, para abrir. Eu vou tentar Não, mas pode abrir, ele é mais costurado à mão. costurar da mão. É. Mas a pessoa encontra ainda tá lá na rede social. Não tá lá embaixo? Sim, tá, os corações estão todos no Instagram. Estão no Instagram, que você pode seguir lá do Samuel. O livro esgotou em si, né? Foram feitas 1.000 unidades. 1000 unidades. E foi um sucesso no Catarse. A gente conseguiu arrecadar 80 mil, mais de 80 mil para fazer. Foi durante a pandemia que a gente produziu. Cara, parabéns, cara. Que Foi massa, Foi cara. uma vitória esse livro. E ele ganhou o HQ Mix, melhor projeto gráfico. Com certeza, ficou lindo, pô. Olha só. Foi uma grande vitória esse livro, assim. Eu sei que às vezes é até fazer um TBT e relembrar algumas coisas é bom pra reativar a Sim, memória sim, da sim. galera. Às vezes tu não quiser colocar no feed, tu bota nos stories, cara. Tu costuma colocar making off das coisas que tu fazendo? Costumo colocar, assim. Costuma? Costumo. Porque eu acho que isso aqui, muita gente se identificou com isso, cara. Eu acompanhei no período que a galera tava. E até eu acho que eu conversei com o Ricardo Jaime, ele disse, cara, Samuel tá fazendo uma série agora de. E aí tu lançou o álbum e foi sucesso total, pô. Foi. Tu acha que isso aqui foi o que te ajudou também a subir muito em seguidores? Sim, foi muito importante. Fibrilação foi a série que me alavancou, assim. Era até meu medo, assim, virar um escravo dos corações, assim, eu costumo dizer, que eu disse, porra, eu não posso viver só de fazer isso, assim, eu preciso ter uma tranquilidade que eu posso fazer outras coisas, sabe, assim. Rapaz, eu acho que é um medo de quase todos os artistas quando eles Pois fazem uma é. coisa que dá um estouro, né? E, por exemplo, antes do Fibrilação, em 2017 eu cheguei a lançar um livro, mas não foi no FIC, porque eu não sei se você lembra que em 2017 teve a greve dos caminhoneiros. Sim. E o FIC foi no meio da greve dos caminhoneiros, assim, foi um caos. Cara, e eu aí, lembrava disso, foi mesmo. e aí eu ia lançar o livro, uma versão menorzinha desse livro, com menos corações. O projeto ainda estava no início. Só que não deu porque gráfico não estava funcionando, nada estava funcionando. E aí eu fui pro FIC assim, só com uns prints. Uns prints e uns zines. E ficou tudo preso nas gráficas, nos caminhões, nas coisas. E aí a sorte é que assim, apesar de tudo, os prints e os zines venderam muito bem. E foi um FIC super positivo pra mim, assim. Entendi. Sabe qual é o massa dessa tua série Corações? Porque ela vira um quadro lindo. Não, eu vendo muito as serigrafias, os prints. Cara, vira. Eu tive até na feira que teve aqui, de artesanato, aqui em João Pessoa, lá perto do Hotel Tambaú, e encontrei vários artistas, até uma ex-aluna minha, que ela faz coisas de estilo. Eu comprei lá 2 estilos pra botar lá em casa. E tuas imagens, cara, vira cada moldura linda, pô. Então, quer dizer, além de tu fazer o álbum, ainda tem um outro potencial Isso. que as artes ainda traz pro teu próprio trabalho. No meu site eu vendo camiseta, vendo ecobag, Que massa, serigrafias, etc. A gente conseguiu fazer vários produtos em cima, né? E deu super certo. Aí entra aquela pergunta. Tu não imaginava, né? Não, porque não tem como, né? Não tem. E é muito engraçado que quando eu comecei essa série, foi muito despretensioso. Era pra fazer um zine, porque eu tava muito na época de quero fazer zines diferentões. E tem o Lobo, o editor da Brasa, editora, não sei se você conhece o Lobo, mas ele é um editor incrível, assim, um cara muito massa. E é um cara que me dá muitos conselhos, assim, uma pessoa que foi muito importante pra mim. E o Lobo foi a primeira pessoa que olhou pros corações e disse, isso aí tem que virar um livro, Samuel. Cara, que visão, cara. E aí eu olhei pro Lobo e disse, pô, Lobo, mas eu ia fazer só uns zine, ia fazer só uns 30 e poucos e fechar numa revista, coisa e tal. Quantos tu acha que eu tenho que fazer pra fechar num livro?
Aí ele, uns 200. Aí eu, caraca, não vou conseguir fazer 200. Onde que eu vou tirar a ideia pra fazer 200 corações? Acabou que eu fiz mais de 600. Esse livro tem 400. A gente Então, ainda quer fez dizer uma que- curadoria. Então, mas quer dizer que dá pra lançar um 2? Dá, a gente tá Não é porque planejando. sobra projeto. tem. A gente tá num projeto aí, pensando em algo assim, inclusive. Mas é isso, assim. E foi louco, assim, porque eu estabeleci uma meta. Sim. Tipo assim, eu preciso produzir 200 corações. E na época eu tinha voltado para João Pessoa, ainda não estava trabalhando. Eu tive um ano meio sabático, porque eu estava com seguro-desemprego, porque a empresa foi legal e me deu a minha demissão, então eu estava com seguro-desemprego, estava com a grana, etc. Então, assim, eu disse, não, esse ano eu tô... Pelo menos 6 meses eu posso ficar de boas. E aí eu me dediquei muito, assim, nos primeiros 6 meses, assim. A produzir as ideias que tu ia absorvendo. Aí eu acho que é a pergunta de todo mundo que cria. O que quer criar e não consegue. Como é que tu fazia os estímulos para ativar a criatividade para cada coração ela ter uma mensagem diferente? Porque mensagem é muito difícil. Assim, no início, eu costumo dizer assim, que eu digo de um modo geral, assim, fazendo tirinhas e diárias no início para mim era um processo muito difícil, assim. Ter a ideia era um negócio, assim, era um parto, assim, era um negócio, era um sofrimento, era um negócio, assim, realmente muito cruel, assim, para mim. Mas quando eu me propus a fazer o projeto do Fibrilação em especial, eu me dei o desafio de fazer 2 por dia. Eu fazia um no início do dia, outro no final do dia. E aí eu tinha uma regra que é essa, mas você não tá trabalhando. Então você não tem desculpa. Sim. Senta e faz, né? E aí escuta música, lê um livro, lê uma poesia, faz 15 minutos de olhar, 30 minutos na internet olhando referência, mas assim, tem que sair alguma coisa. E aí é na forçação de barra, assim, sabe? Tipo... E aí, na medida, a cada dia que vai passando, vai ficando... É muito aquela coisa do cérebro é um músculo, sabe? Uhum. A cada dia que vai passando, vai ficando mais fácil. E hoje em dia, por exemplo, produzir diariamente para mim é uma coisa fácil. Assim, não vou dizer que é fácil, mas assim, mais orgânico. eu consigo sentar e fazer. Entendi. Eu posso até dizer, não tá tão bom quanto eu gostaria que tivesse, mas tá passável. Assim, até porque, sei lá, tem muita coisa que eu faço que eu não gosto e quando eu ponho online a galera Mas, ama, tá entendendo? Assim, mas isso é muito interessante. Pois é. É quase uma regra. mesmo. A maioria dos artistas, cara, isso aqui eu ia descartar. Mas quando eu coloquei, ou então uma parte editorial, eu fiz esse aqui para ser reprovado e foi justamente o que o editor aprovou. Pois é. Eu escuto muito isso. Eu queria fazer esse, mas esse aqui foi o que a galera gostou. Eu tenho artes que são as que mais vendem, que são as que eu fiz assim. Sem muita. Tipo assim, meu Deus, por que essa arte vende tanto? Tipo assim, não é a minha favorita, entendeu? Assim. Tu já percebeu Mas que é isso, quando a sabe? gente tá aprendendo o como é, eu acho que é a dificuldade de todo mundo, quando a gente tá aprendendo a desenhar, essa parte de entender do quadrinho ou de fazer tirinha, como o desbloqueio criativo é uma coisa assim que atormenta todos nós. E depois que a gente consegue entender como desbloqueia, é muito difícil explicar. Exatamente. É o que eu costumo dizer, é uma parada de prática mesmo, assim. É realmente uma coisa de... Eu sigo muito aquela filosofia do feito é melhor que perfeito. Sim. Isso pra mim é um lema na minha vida, assim, pra muita coisa, na verdade. Mas eu sigo muito porque eu acho que o que me barrava muito antigamente era muito uma necessidade perfeccionista, às vezes, de tem que estar num nível, sabe? E aí isso me amarrava. Agora, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo absorveu muito ouvindo que... A gente, principalmente no meu caso, eu ouvia muito assim, tem que se fazer tantos por dia, tem que se ter a qualidade X, tem que se fazer... E na verdade no processo de aprendizado, de criação,
não precisa do tanto disso, porque vai vir com naturalidade. Como você falou, hoje eu consigo sentar e já vai fluir. Exato. Só que quando a gente está aprendendo, a gente quer tanto o logo, o agora, que a gente quer agir como se já fluísse. Pois é. E é muito doloroso a gente olhar e não tá funcionando. E isso é um processo, por exemplo, também teado, né? E eu vejo muito isso nesse processo dele, assim, ele se barrava muito para desenhar porque ele queria desenhar de um jeito X. E aí eu brincava muito com ele, dizendo, ó, a arte é sobre não respeitar regra nenhuma. Você não é obrigado a fazer desse jeito. Você faz do jeito que você achar que é legal para você, que é confortável para você fazer. Sim. E com o tempo você vai melhorando dentro daquilo que você acha que é o melhorar, tá entendendo? Assim, e para mim, quanto mais solto, melhor, sabe? Assim, eu sei que existem questões profissionais, o pessoal que faz desenho para quadrinhos americanos tem exigências, tem questões, etc. Né? No meu caso, em que é mais uma coisa mais solta, mais artística, é mais confortável falar dessa forma, com certeza. Mas é isso, sabe? Tipo, tem umas amarras que a gente, né? O pessoal da psicologia fala, né? Como é que é? Não é pensamento intrusivo que eu quero falar. Mas tem umas amarras mentais, né? Que a gente se coloca, né? Umas coisas que cristalizam e que acabam realmente impedindo a gente de executar muita coisa. Porque é isso, é fazer, assim, tipo... É treino, assim. É um trampo realmente de se propor a... E errar, sabe? Tipo assim, às vezes você vai publicar uma tira que não tá boa e amanhã faz outra. Faz outra. Uma vez eu estava sentado com alguns alunos meus, Samuel, e disseram, professor, isso aqui tá muito errado que esse artista fez. Ele mostrando uma revista que ele tinha e tal. E ele comentando sobre a questão do artista que estava trabalhando, esse aqui que era muito melhor, não estava, aquela coisa total. Aí eu fui conversar com ele o seguinte, primeiro, esse artista aqui que você está dizendo que ele está todo certinho, todo proporcional, respeitando todas as regras, ele tem um estilo. Esse outro, que tem um traço esquisito, diferente, exagerado, esticado, isso aqui é outro estilo. Eu disse, não, professor, isso está errado. Eu disse, não. Erro é quando ele comete em um só local. Quando ele faz isso repetitivamente, é estilo. Então, se você tem um artista que toda vez que ele vai fazer uma pessoa, ele exagera, ou na mão, ou no pé, ou ele tem mania de desenhar um ambiente da perspectiva um pouco distorcida, você sabe quando é um erro, quando ele faz aquilo uma vez e não acontece nunca mais na arte dele. Mas quando ele consegue criar aquilo de uma maneira que você veja uma constância, isso é um estilo. Então, esse cara tem um estilo. Isso não é errado o que ele está fazendo. É porque a nossa visão de certo e errado está muito diferente assim, da gente seguir a coisa do... porque a regra didática... Cara, a arte, ela quebra a regra. É isso que você acabou de falar. Pois é. Ela quebra a regra didática. Você precisa do didático para saber construir, para você entender uma perspectiva, para você saber como você vai... Agora, depois... Senão nunca existiu o cartoon. Personagens que não têm dedo. Personagens que não têm boca e fala. Né? A arte é muito além disso. Né? E é como você fez um livro podemos chamar de poesia, podemos chamar... Que não precisava ter mais do que uma ilustração. E a pessoa pensa, pô, cadê? Como uma vez eu vi o Sidney Guzman falando que o pessoal reclamava porque o Chico Bento não tinha muito texto. Pois é, né? Quadrinho também não precisa ter texto. Ele precisa ter narrativa, ele precisa ser compreendido. Então a obra, o bom da nossa área é o quanto a gente pode se divertir e mexer com o pensamento das pessoas. Exatamente. Né? Isso é que é legal, ela chegar e vir conversar. Como tu mesmo falou, tu adora conversar em eventos. E eventos muito grandes, não tem como você conversar. Porque quando a pessoa conversa com você, você entende o que ela sentiu da tua obra. Isso mesmo. Não é? E quando você está conversando com as pessoas num evento, que elas conversam sobre a tua obra, como é que tu volta a pensar sobre ela? Porque até então, sem você saber o que as pessoas pensam, você tem uma visão da tua obra. E como tu tem sentido quando uma pessoa vem conversar sobre alguma obra tua? Tu pode até apontar uma que você escutou um comentário que você fez. Cara, eu não tinha pensado desse jeito.
Não é nem essa questão da percepção, assim, sobre uma obra. Apesar que, assim, tem essas coisas da interpretação, mas é sempre muito impactante ver a dimensão do trabalho da gente sobre as pessoas, né? Tipo assim, primeiro ver o alcance, Uhum. né? Às vezes aquela pessoa foi pro evento só pra ver você. Já aconteceu, tá no CCXP, e a pessoa foi pro CCXP só pra ver o meu trampo. Tipo assim, pagou uma entrada no CCXP Pô, só pra ver o nem meu trampo. maravilhoso uma coisa. Tá É um entendendo? sentimento diferente, né? Não, Pois Samuel? é. Uma vez eu tava no FIC, o cara morava no interior de BH, o cara pegou um ônibus, foi até BH, foi pro FIC só pra poder comprar um trampo meu, sabe? Tipo assim. E por exemplo, eu tive uma experiência nesse último CCXP que foi muito emocionante de eu encontrar uma artista mais nova e ela olhar pra mim e dizer, pô, eu faço quadrinhos por causa do teu trampo. Cara, isso é muito bom, E né? aí pô, o meu trampo tá formando pessoas. Tá entendendo? Tipo assim, aí o Cara, cara se arrepia, tá entendendo? não, o cara chora, pô. Pois é, exatamente. Não, escorreu uma lágrima aqui. O cara é a luz que tá. Pois é, né? Cara, isso é maravilhoso. Isso aconteceu Pois comigo lá também no é. CCXP. E eu não esperava. Pois é, então Não isso é esperava. muito mágico, assim, porque é isso, assim, tipo, porque eu tenho muitos seguidores, eu sei que eu tenho muitos seguidores, etc. E às vezes bate aquele peso da responsabilidade, assim, de tipo, pô, eu tenho que ter cuidado às vezes, com o que eu faço, com o que eu falo, sabe? Uhum. Tipo assim, qual é o tipo de mensagem que eu transmito às vezes, assim, às vezes eu fico muito pensativo sobre isso, assim, porque eu me preocupo com o alcance das coisas, sabe? Ou como as pessoas podem interpretar o que eu tô falando, por exemplo, né? E sei lá, eu conheço casais que se formaram por causa do meu trabalho, sabe? De pessoas que se paqueravam porque mandavam os corações um pro outro e Cara, aí que legal. namoraram, se casaram por causa dos corações. Aí depois me encomendaram por fazer um desenho dos dois num coração pra Cara, usar no casamento, tá entendendo? que. Não, É, Samuel, isso é muito pois emocionante é. escutar uma história dessa, vô. Em compensação, por exemplo, o DR, que é um livro sobre relacionamentos dando errado, eu já soube de pelo menos 3 casais que se divorciaram, onde a pessoa deu o DR pra terminar o relacionamento. Tá entendendo? É sério, bicho. Não, não acredito, não. E um Velho. foi na minha frente, assim, da pessoa comprar, dar pro cara e dizer: está tudo acabado, tchau. Na minha frente, assim, Aí numa tu, feira. quer que eu autografe? É pra dedicar só pra você mesmo? Pois é, tipo assim, Ó, pessoal, esse aqui é o DR. Aí tem essa embalagem que você tira assim, lateral. Isso aqui me lembra uma coluna desses, né, sim. Cara, E aí legal. se forma 2 rostos, um de frente pro outro. Forma dos rostos. É, são 2 rostos, assim. Se botar assim, ó, Entendi. forma 2 rostos. Agora eu entendi. Porque o livro todo por dentro são sempre 2 rostos e não tem texto nenhum o livro. Se você olhar assim, ele vai formar 2 rostos. Agora eu entendi. E esse é um livro sem palavra nenhuma. Esse é um livro que, na verdade, eu lancei originalmente em 2017. Ele foi selecionado pela Feira Desgráfica, pelo Museu MIS de Imagem e Som lá de São Paulo. Isso aqui são 2 imagens ou é uma só? É uma imagem só, mas são 2 rostos. São sempre 2 rostos. São 2 páginas sempre com 2 rostos. Um de frente pro outro. Caramba. Aqui outro aqui, pessoal. E aquilo que a gente falou, né? Tipo, não tinha diálogo no HQ e tu fez um álbum totalmente. E que se chama discussão de relacionamento. É uma discussão sem palavras, né? Essa foi a E tu trouxe os sacada. personagens clássicos, né? Como Ultraman Sim, e eu tal. tento sempre evocar umas coisas da cultura pop ou da literatura, né? Coisas que foram parte da minha formação, né? Da nossa, né, cara? Apesar que você é muito mais jovem que eu. Ah, mas eu vou Cara, atrás dessas coisas todas. quando eu paro assim pra pensar, tu bem novinho, cara, chegando lá no curso e tal. Hoje eu olho pra isso e eu penso, cara, como é bom
você poder reencontrar uma pessoa, principalmente depois que a gente passou por uma pandemia, né? Que poderia não estar existindo, nem eu estar aqui ou Com você, certeza. e a gente poder se reencontrar e ver o quanto tu escreveu a tua história nos teus álbuns, o quanto se tornou relevante o teu sonho, né, de trabalhar com isso, de tu buscar sobre isso. E esse meu podcast, eu acho que ele é um pouco de um presente até para mim mesmo, poder navegar novamente com pessoas que eu conheço. E principalmente isso, assim, olhar uma obra tua, ver como você evoluiu, como você atingiu as pessoas, como está sendo significativo o que tu está fazendo. Samuel, isso é muito bom. E essas histórias que eu acho massa, entendeu? Isso que você está falando, que teu trabalho está impactando, fazendo uma pessoa se deslocar de um canto para te conhecer. Pois é. Cara, isso. Eu senti isso na CCXP. Eu acho que. Eu não sei se foi a de 2016 ou foi 2017. Que chegou um cara, né? Que ele é até de Santos, policial, tal. Acho que o nome dele é Sérgio. Quando ele me viu, ele se emocionou em me ver. Era doido para me conhecer. E esse sentimento eu não esperava encontrar. Então, realmente, a gente, quando está aqui, pronto, eu e você conversando agora, quem te acompanha, ele está podendo conhecer essa tua essência, saber que você se emociona com elas, que isso é muito Exatamente. legal de compartilhar. Porque ela vir se emocionar com você, encontrar com você, bater uma foto, comprar o seu álbum, é um momento. Mas ela saber que você lembra do que houve, que você conversou com elas e que isso marcou também dentro da tua história, é outra emoção que essa pessoa vai sentir e tá assistindo esse podcast. Sim, com certeza. E tipo, pô, tem gente que tá. Muitas pessoas já tatuaram minhas artes, sabe? E eu costumo dizer que o que mais me assusta não é nem quem tatua meus desenhos, é quem tatua os meus textos. Tá ligado? Porque assim, a Uhum. pessoa tatua o desenho e o balão com a palavra escrita. Eu fico, caraca, a pessoa tatuou um negócio que eu escrevi, sabe? Assim, é um negócio. É louco isso, sabe? Assim, e é isso, assim, é esse sentimento de o quanto o trabalho vai impactando, sabe? E anda sozinho, assim, né? A nossa arte vai andando sozinha. E é muito mágico isso, assim, né? É aquele sentimento de realização mesmo, né? Tipo assim, eu me considero muito realizado, assim. Eu sinto que o Samuel de 15 anos atrás tinha uma série de sonhos envolvendo quadrinhos, mas não nem imaginava, assim, atingir o que eu conquistei, sabe? E eu tô longe de ser uma pessoa financeiramente bem-sucedida com quadrinhos e etc. Mas só de ter conseguido, assim, o reconhecimento dos meus pares, sabe? De hoje, sei lá, tá num local, André Dahmer, né, que é o autor dos Malvados, que é um cara que é uma puta influência minha, olhar pra mim, saber meu nome, me abraçar, conhecer meu trampo, tá entendendo assim? Uhum. Saber que pessoas que foram minha influência hoje sentam comigo, tomam um café comigo, tipo assim, que eu tô de igual com essa galera, sabe? Pra mim isso me arrepia, tá entendendo? Tipo Sim. assim, teve o Quadrinhos Impossíveis em Fortaleza, que foi um evento que eu fui convidado, e o curador do evento era o Zimbres, o Fábio Zimbres, que é um cartunista que eu admiro pra caramba. E aí eu só me dei conta que ele foi o curador quando eu cheguei lá, e eu pensei, pô, o Zimbres, né? Eu fiquei brincando, eu fui curado pelo Zimbres, né? Tipo assim, o cara Uhum. me selecionou, então o cara sabe quem eu sou, conhece meu trampo, me escolheu pra estar aqui, né? Então, tipo assim, isso é muito mágico, assim, é muito, tipo assim. E eu lembro de eu estar no FIC 2011 pedindo autógrafo pra ele com o livro, tá entendendo? Cara, mas é bom a gente lembrar dessas coisas, não Tá é? entendendo? É Pois muito é. bom, pô. Muito bom. Assim como eu lembro de estar com o Dalmer fazendo oficina com ele de desenho, tá entendendo? Assim. Então é isso, essa coisa dessa jornada, assim, de olhar pra trás e ver que eu, na base da teimosia e da persistência, eu continuei, sabe? A gente tem muito aquele sentimento, às vezes, de não conseguir terminar as coisas, né? Começar e não conseguir terminar as coisas. E pelo menos isso é uma coisa que eu sei que eu consegui continuar, sabe? Assim, lancei meus livros, sigo lançando meus livros, consegui conquistar algum reconhecimento, consegui impactar as pessoas, tá entendendo? Então, assim,
E pretendo continuar produzindo. Publiquei tirinha hoje, publiquei tirinha ontem, vou continuar produzindo, sabe? E já estou muito feliz com isso, tá entendendo? Eu não quero... Já estou ótimo, tá entendendo? Eu já tô aqui pensando num coração que iria representar você. Seria um coração e um nome persistente e teimoso. Eu acho que iria te representar bem, porque eu acho que todo artista ele tem que ser persistente e A teimoso, teimosia é... porque a nossa escolha as pessoas não entendem. Não entendem. Minha mãe disse que ela sempre percebeu que eu ia para essa área, mesmo sem entender como eu ia viver com isso. E eu acho que o fato de você ir para a área da literatura, de você escrever bem, de você resolver desenhar e a sua família também observar isso, porque tem muitos artistas que eles sofrem porque a família não entende, né? Sim. Então a família fica, como é que ele vai se sustentar? Mas você é um multiprofissional. Você é um profissional da área da publicidade, também um ótimo redator, que eu conheço também, que você faz muita coisa. E não seria diferente a tua história, eu acho, Samuel. Eu acho que você, todos os podcasts eu digo isso para todos os convidados. Você continua escrevendo a tua história, né? E essa história que está sendo escrita, ela ainda vai trazer muito mais coisas, porque tem muita coisa ainda pela frente, né? Então, cara, eu nem sei nem como expressar a alegria de poder olhar cada álbum que tu fez. Claro que aqui não tá todos, mas as pessoas podem chegar lá na Marca de Fantasia, vai ter outros lá. Mas como você foi amadurecendo as tuas ideias, cara? Tu acha que uma das coisas que captou mais de um álbum para o outro, na tua essência, você acha que foi mais que tipo de temática que as pessoas elas conseguem sentir que é o Samuel que tá ali? Cara, eu acho que tem a coisa da experimentação e tem a coisa da melancolia, sabe? Assim, eu fui enveredando cada vez mais nessa coisa desse trabalho de refletir relacionamentos, refletir saúde mental, sabe? Depressão, refletir essa coisa do emocional e a coisa do experimentar formatos novos, sabe? Pensar como eu posso quebrar com o formato do quadro, como eu posso mexer com as formas, né? Então, eu quero ser lembrado principalmente como alguém que tentou fazer diferente, assim, sabe? Tentou fazer essas quebras, tentou mexer com esses formatos, né? A Laerte dessa fase mais surreal é uma grande influência, Mutarelli é uma grande influência, né? Tem um autor argentino que eu gosto muito, que é o Kioskerman, que é uma forte influência para mim também. Então, nessa vibe realmente dessa coisa de conseguir fazer as pessoas pensarem, sabe? Fazer um trabalho que realmente possa trazer algo, uma bagagem que seja mais do que só uma gag. Não que a gag não seja uma coisa legal, sabe? Uhum. Mas que possa trazer um debate, que as pessoas possam até não entender, olhar para aquilo e que é muito normal publicar uma tirinha, a pessoa comentar, não entendi, me explica. Tá entendendo? E aí é muito bom que às vezes começa a ter comentários das pessoas, uma explicando para outra, ou uma dizendo o que entendeu da tirinha, ou as pessoas dando as suas interpretações da tirinha. Que eu acho que essa é a função da arte, sabe? É trazer esse debate, essa conversa, esse fomento, sabe? Então eu fico muito feliz quando acontece isso, assim, quando as pessoas começam a ficar procurando significado, sabe? Então eu acho muito legal isso, assim. E assim, é como a poesia, né? Eu gosto muito da coisa do haikai, sabe? Assim, acho que com o mínimo possível poder transmitir o máximo possível, sabe? Né? E eu tenho estado cada vez mais minimalista, sabe? Eu tenho estado um traço cada vez mais econômico, um texto cada vez mais econômico, assim, eu tô cada vez estudando para fazer coisas cada vez mais simples, sabe? Assim, eu tenho buscado cada vez mais uma simplicidade. Olha esse, ó.
Tem 2 capas, né? Sim, são 2 capas. Ah, vou tirar aqui pra ver essa outra capa. Samuel, tu tem um estilo já que quem comprar os álbuns seguidos, ele vai conseguir ver o teu estilo. Sim, sim. Tu já tem tá bem uma linguagem já. E é o que eu sempre digo para meus alunos, né? Às vezes o artista ele não percebe que já tá com estilo. A Eu gente sinto vai que, assim, olhando e vai observando e vai ver o traço, o tracejado. E como tu falou nessa coisa do texto, economizando, aí já é uma outra maneira também de você chegar no teu novo estilo, adaptado do teu estilo, que é essa coisa de enxugar mais, né? Uhum. Olha aqui essa que é a capa desse, ó. Você, quando ficou sabendo que você ganhou os teus primeiros prêmios, no caso teve um que foi do álbum, Teve o DR, que foi selecionado pelo MIS, que é o Museu de Imagem e Som, sim, em 2017. E teve o Fibrilação, que foi do HQ o Mix. HQ Mix, em 2020. 2020, Tu tava 2021. lá O quê? quando fosse receber esse prêmio? Não, porque foi durante a pandemia. Aí foi online. Ah, entendi. Mas Serginho Grossman falou meu nome. Caramba. Agora eu quero saber, qual foi a sensação? Tu tava esperando? Como foi assim? Me passa um pouco. Cara, eu mandei o projeto, né, pra... Eu escrevo sempre. Escreveu, Mas tal. nunca tinha ganhado, né? Então, assim, já é uma coisa que eu me inscrevia, mas não esperava, porque no fim, né, quando você cai... Eu sei que as pessoas do ramo, a galera do júri, até conhece meu trampo, né? Mas quando você cai na votação popular, é muito complicado, né? Se você não tem uma grande distribuição, se você não tem não é tão conhecido, é muito complexo você ganhar essas premiações, né? E eu acho que a sorte do Fibrilação é porque, como ele foi para a categoria de projeto gráfico, ele não era uma votação de grande público. Ele era só uma votação técnica. Só profissionais do ramo que podiam votar. Tu acompanhou O quê? na hora porque eu quero saber como é que foi a tua energia, vendo. Tu tava acompanhando fulano de tal, não sei o Não, quê. mas é que tá, eu recebi o e-mail, né? Tipo assim, antes da coisa, você recebe um e-mail Ah, eu não informando. sabia disso. Pois é. E aí eu recebi o e-mail e assim, eu abri o e-mail e fiquei tipo assim. Como assim? Tipo assim, meio que sem processando, assim, tipo assim, eu ganhei? Sabe? Tipo, Porque eu fico imaginando, como assim? Sério? pois é, assim. O DR também, eu lembro da moça com sotaque sudestino ligando pra mim. Não, é porque você foi selecionado. Eu, como assim eu fui selecionado? Você foi um dos 5 selecionados. Eu, nossa. Você... Eu participei uma vez, eu não lembro qual foi o ano também, das cores, como colorista. E eu acho que o álbum foi um álbum dos criadores que são de Minas Gerais, que era a HQ Mirage, como colorista. Eu fiquei lá, concorri na categoria. Eu não sei se fiquei entre os 10 ou entre os 5, eu não lembro muito bem. Mas só em ter sido selecionado, eu já Sim. fiquei. Agora, em ganhar é que. Aí, meu amigo, aí a energia vai lá pra cima e. Cara, fosse presencial, hein? Nossa. Ah, ia ser top Pois é. demais. Que pena que foi na pandemia, cara. Eu vou escrever o Mundo é um Ido, né? Vai que dessa vez, Tu né? já vai escrever esse ano. Vou escrever. Entendi. Vou até ver até quando é a inscrição. Vou escrever. E como chegamos aqui no Mundo é o Moído, como foi elaborar esse álbum pra tu? Tu já tinha idealizado ele desde a pandemia? Foi um processo. Ele é uma coletânea de Antes? tiras, desde tiras mais antigas a um material bem recente, né? E ele foi sendo uma curadoria que eu fui fazendo ao longo dos anos. Assim, eu comecei a fazer ele antes do Fibrilação, antes da pandemia, mas aí sempre que eu ia produzindo coisas novas, eu ia inserindo, e tirando uma coisa, inserindo outra, e botando, mas nunca achando assim a oportunidade certa de fechar esse livro, né? E aí a Thaís Gualberto, né, Thaís, que é a autora da Olga, ela tem uma editora independente, que é a Guilhotina. E aí eu propus para ela, Thaís, tu quer editar o meu livro? Porque eu não tô eu não sei escolher as tiras, assim.
que é muito ruim para um autor ser o curador do próprio trabalho. Né? E aí ela topou o desafio de tocar tanto o financiamento coletivo como editora, quanto cuidar da parte da edição do livro. E aí juntos nós enveredamos nesse processo no ano passado e começamos assim o corre de fazer todo o processo, assim, de pegar já o que eu já tinha separado e aí pegar mais coisas e pensar com mais calma o projeto. E aí eu fui atrás de pensar a capa. Eu já tinha muito essa ideia do nome, O Mundo é um Moído, é o nome que eu já tinha na minha cabeça já há mais de um ano, assim, esse nome. Eu sabia que era um nome muito bom. Modéstia à parte. E aí, assim, o principal o foco era ser as tiras mais melancólicas, assim, eram as minhas tiras desde o início da minha carreira até hoje, mas focado nas tiras mais melancólicas, mais reflexivas. Então tinha muita coisa de gaveta também. Também tinha. Tem coisa inédita, tem coisa de gaveta, tem muita coisa. Cara, que legal. Então é um apanhado da carreira. Exato. É meio que um apanhado da carreira. Então tem coisa que eu fiz, sei lá, alguns meses atrás e tem coisa que eu fiz há quase 20 anos atrás. Então é interessante, assim, ver essa evolução. E ao mesmo tempo tá tudo misturado, assim, não tem uma ordem cronológica, assim. A gente fez essa brincadeira porque a gente separou por temáticas, é meio que dividido em 3 capítulos o livro. A gente dividiu em tiras sobre relacionamento, tiras sobre saúde mental e tiras mais filosóficas. A gente dividiu Então deu muito trabalho. Porque são quantas páginas? Ele ficou com quase 200 páginas, ficou com 190 e pouquinhos. A Thaís teve um trabalho grande. E olha que o projeto ia ter só 120 páginas, não ia ser capa dura, só que a gente conseguiu arrecadar bacana no financiamento, e aí decidimos investir mais no projeto e fazer um projeto mais robusto. E aí foi massa, né? Porque a gente prometeu para quem tá financiando um projeto bem mais simples e conseguir entregar uma coisa bem mais bacana, né? E a gente ficou muito feliz, assim, com o resultado final, assim. Quando a gráfica entregou a boneca do livro, a gente ficou emocionado, assim, tipo assim. Que massa, pô. Tu já tava aqui em João Pessoa, no caso? Já tava. Já tava em João Pessoa. E foi... E, assim, uma parceria de milhões, assim. Eu já pretendo fazer outros projetos junto com a Thaís, assim, junto com a editora dela, assim. E ela é uma pessoa muito agradável. É bom de conversar com a Thaís. Sim, sim. Eu espero depois trazer ela pra gente falar da Olga. Vale muito a pena. Eu acompanho a Thaís, mas eu não vejo mais ela publicar. Mas ela tá publicando sempre, viu? Sempre. É porque os algoritmos da internet são cruéis. Mas ela publica. É interessante. Você tem que, às vezes, entrar naquela pessoa para ele voltar a oferecer para você. Isso é muito ruim, não tá como antigamente. Pois é. Antigamente você seguia tantas pessoas, aí ele ia fazendo um rodízio, mas você via quase todo mundo. Hoje em dia não é mais assim. É cruel. Assim, publicar pra internet tá cada vez mais... tanto que é uma coisa até que eu desencanei, assim. Tem seguidor, tem curtida, mas eu tenho produzido cada vez pensando menos nisso, assim. Eu uso a internet para arquivar meu trabalho. Mas eu tenho estado cada vez menos nas redes, assim, porque é uma coisa que tá cada vez mais tóxico, tá na internet. Então eu tenho estado cada vez mais offline. Eu virei colecionador de vinil, então eu fico escutando disco. Mas tu comprou Tem uma vitrolinha. Comprou uma vitrola. Tu viu os novos modelos que estão saindo dessas vitrolas? Pega pendrive, pega CD, pega fita, pega vinil. Pega tudo. Caramba, velho, que massa. Eu tenho uma vitrolinha e tô comprando discos. E aí eu tenho sempre um momento do dia que eu ponho os discos pra tocar e fico desenhando. Que é o meu momento pra ficar produzindo, ou então fico lendo. E tenho cada vez focado em ficar mais offline, assim, sabe? E quero voltar até a desenhar mais no papel, voltar a pintar, assim. Eu tenho um projeto de montar uma exposição, fazer umas tiras todas em papel. Eu já comecei a aquarelar, já tenho umas 5 aquareladas. E eu tenho uma ideia de fazer um livro que é uma exposição, sabe? Tipo assim, fazer umas 50 tirinhas, montar uma exposição com elas e você só vai poder ver elas na exposição, estando lá e vendo elas na exposição. Legal, velho. Sabe, assim, esse é um dos meus projetos assim, que eu quero fazer pro futuro. Assim. Já comecei a desenhar algumas, já tenho algumas prontas. E é um material que eu pretendo nunca publicar online, nem imprimir. Então a pessoa só vai ter acesso indo para a exposição. Indo para a exposição. Essa é a minha ideia. É uma ótima ideia.
Porque fica um material totalmente exclusivo para ambientes diferentes que você for. Exatamente. Pô, massa. Mas a pessoa também vai poder adquirir alguma arte dessa, como a gente falou a respeito de moldura, porque tua arte sempre vai dar para fazer um quadro. Sim, sim. Eu tenho um site, né? Meu site eu vendo serigrafias, meus trabalhos, né? O samueldegois.com. E tem o site da Guilhotina, onde está vendendo O Mundo é um Moído atualmente. Né? Os outros livros já estão todos esgotados. Né? No momento você só encontra O Mundo é um Moído. E é isso, assim. Mas você consegue encontrar camiseta, consegue encontrar ecobags, consegue encontrar vários produtos meus hoje em dia. Mas no teu site tu não está disponibilizando leitura dos PDFs, não? No teu site? Ainda não. A gente tá pensando como fazer isso. Talvez botando na loja da Kindle. A gente tá pensando como fazer. É uma boa ideia. É uma ótima ideia. E também porque você pode ter um alcance até muito maior. Pois é. Algum momento tu pensou em pegar algum álbum desse e colocar em um outro idioma, já que teve uma aceitação tão boa? Eu queria muito acessar o mercado de Portugal com o Fibrilação e já quis traduzir para outros idiomas, talvez para espanhol, para o mercado latino-americano e para fora, ou tentar para francês, já que é o mercado francês. Porque teu álbum tem tudo para dar certo, porque assim, como tu trabalha com textos mais objetivos, principalmente nesse aqui, né? Você talvez consiga um ótimo resultado em relação a isso. O DR, quando eu fiz ele sem texto com essa ideia, assim, de fazer algo que eu pudesse levar. Eu levei ele pro CCXP muito pensando nisso, porque sempre tem gringo comprando, assim. Sim. Eu sempre vendo pra um gringo ou outro. E o DR é aquele primeiro livro que eu apresento, dizendo, não tem texto, não tem nada, você consegue levar. E é universal, coisa e tal, sabe? E eu pensei nesse projeto muito pensando nisso assim também, ter um material que eu posso levar para qualquer país e não tem essa barreira do idioma. E também, agora me veio uma ideia sobre isso, tu pode ter um QR Code que a pessoa possa acessar, e levando físico, dentro tem um QR Code que ele pode acessar com outro idioma. Pode ser também. Que aí ele baixa um PDF para ver com outro idioma. Pode ser uma ideia até interessante. Porque ele já pagou pelo físico. É uma boa também. Não é? Pode ser uma sacada. Samuel, falando sobre essa parte de arte que a gente navegou em tudo isso, o que mais, assim, eu achei mais legal é quando você também começou a falar dos teus ídolos, cara. Meio que meio emocionado em lembrar essa curtição de você sentar para tomar um café e tal. Então, com certeza hoje, isso já é uma certeza, pelo que tu conversou, existem pessoas que estão se inspirando em você, na tua obra, de te conhecer, fazer o que a gente fez. Porque hoje eu digo, cara, eu sou amigo de cara que eu seguia nos anos 90 e hoje eu converso com ele como amigo, troco uma ideia e tudo mais. Uma pessoa hoje que ele pensa em fazer algo como você está fazendo, né, vendo agora a tua história, como tu está contando, o que tu diz para ele começar a rabiscar ou a escrever o próprio caminho dele, já que ele se inspira um pouco no teu trabalho, assim? O que tu acha que é importante para essa pessoa hoje? Cara, eu acho que, primeiramente, é aquele meu lema que é o feito é melhor que perfeito, assim. Eu acho que você tem que fazer sem medo, publicar sem medo. Eu lembro muito de evento, tem muita gente sempre mostrando, eu desenho, aí tira um caderninho, e aí são umas coisas incríveis, maravilhosas, mas não mostra pra ninguém porque tem vergonha, sabe? Então, assim, não tenha medo de mostrar seu trabalho. Faça, produza. O Tarelli fala muita coisa que às vezes eu desenhava uma linha. Acordava, fazia uma linha e voltava a dormir. Mas fazia uma linha, né? Então, assim, produza sempre. E é isso, assim, não tenha medo de errar, falhe, faça errado, sabe? Não se prenda a essa coisa de fazer bonito, fazer feio, fazer certo, fazer errado, sabe? Porque você vai se encontrar nesse processo do erro e do acerto. Deixa eu pensar o que mais... E referências, sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa que busca muito mais referências fora dos quadrinhos que nos quadrinhos. Eu acho muito bom ler quadrinhos, eu gosto muito de ler quadrinhos, eu tenho muitas referências no mundo dos quadrinhos,
mas às vezes eu acho que é uma cilada a gente se prender muito às referências dos quadrinhos, porque a gente fica se comparando, a gente fica querendo atingir determinadas metas de outros artistas. E eu acho que ver filmes, entender como é que funciona a narrativa em filmes, ver storyboards, ler livros, ver texto, ler prosa, ler poesia, sabe? Ver peça, escutar música. Eu acho que consumir outras artes é uma forma muito enriquecedora para você melhorar a sua arte, sabe? Eu acho que é muito especial isso, sabe? Por exemplo, ontem eu vi o filme novo do Miyazaki. Eu não sei se você assistiu já, O Menino e a Garça. Ainda não. E é um filme que a definição que eu tenho dele é que é como você andar num museu de arte, sabe? Miyazaki fez uma exposição de arte e você tá andando assim para o museu e vendo a arte dele assim. E eu saí assim com a cabeça estourando assim, querendo fazer tirinha, querendo fazer arte, querendo fazer textos, etc. Né? Então, assim, outras fontes ajudam muito para mim nesse sentido, sabe? Então, essa é a minha recomendação, sabe? Referências de arte fora do meio dos quadrinhos e feito é melhor que perfeito, cara. Fazer sem medo, errar. Erre muito, assim, sabe? A arte é sobre errar. A arte é muito mais sobre errar do que acertar, sabe? Quem acerta é técnico, é artesão, é cientista. Até cientista erra porque ele tem que fazer teste de pares. Mas assim, artista tá aqui pra errar. Exatamente. E também a gente tem que levar em consideração que você sempre vai encontrar o seu público. Sim, exatamente. Você vai achar o seu público. E olha que tem público pra tudo. Pois é. Porque pode ter gente que não gosta do meu trabalho e adora o teu. E tem gente que adora o meu e não gosta do seu. Então vai encontrar a sua tribo, a galera que vai curtir. Cara, que se você parar pra pensar o perfil demográfico de mangá japonês, assim, você tem mangá sobre absolutamente tudo que você imaginar, sabe? Sobre todos os temas que você imaginar. Tá entendendo, assim? Se o cara for pensar, os caras desistem. Já criaram tudo, né, não? Pois é, tipo assim, então você tá livre, cara. Tipo, eu fazia tirinhas com formato de coração e deu certo. Assim. Sabe assim? Podia não ter vingado. Ninguém fez, eu fiz, né? Tipo assim... O Snoopy é sobre um menino com depressão, assim. Ninguém podia dizer que Charlie Brown daria certo. Pois é, cara, e depois de velho foi que eu comecei a entender o que era o Charlie Brown, porque pra mim ele era um garoto triste, mas ele não tinha essa noção de depressão. Até porque nem conversavam sobre isso na nossa época. Sim. Né? Então eu fiquei muito impactado quando eu comecei a assistir o Snoopy de outra forma. Pois é. A realidade é um pouco triste, né? E foi um maior sucesso, né? Assim, de tudo. Charlie Brown, além de passar por aquilo, ele é muito carismático, o personagem. Muito bom. Eu amo o Charlie Brown, assim. Era as tirinhas que eu gostava, Charlie Brown e Garfield. O Garfield e o cinismo, né, do gato. É muito bom. Samuel, estamos chegando na reta final. Então eu vou agradecer você, depois eu vou deixar você agradecer a todos que acompanharam aqui. E depois vem uma pergunta para poder finalizar, que é uma pergunta que eu sempre faço. Então, beleza. Primeiramente, muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo. Eu que você agradeço. vir para cá, a gente poder trocar essa ideia, se confraternizar, você poder entrar aqui e a gente realmente ter esse encontro aqui que ainda nunca teve, né? De se encontrar assim, porque passou muito tempo fora. Muito feliz por tudo que você tem conquistado e ainda está escrevendo a tua história. Então, eu só tenho a agradecer por esse momento aí que a gente teve essa troca e que eu espero que tenha novidades e que você traga para cá para o podcast Microfone Imperativo. Com certeza. Então, pode agradecer a todos que acompanharam você até o final. Queridos, muito obrigado aí. Desculpa qualquer coisa. Vocês podem encontrar o meu trabalho no meu Instagram, o @SamuelDeGóes, ou no Twitter, enquanto existia o Twitter, né? O Twitter, também @SamuelDeGóes. E é isso, gente. Façam quadrinhos, que quadrinhos é bom demais. Agora a pergunta que eu faço para todo mundo no primeiro encontro.
que é o mais nunca, mas você voltou atrás. Qual foi a situação? Pode ser um livro, pode ser uma situação de evento, pode ser um filme, uma música que você disse mais nunca, e depois você voltou atrás e disse, cara, não, até que eu gostei, eu estava errado naquele pensamento, e é bom, e é legal. Qual foi uma coisa do teu mais nunca que tu voltou atrás? Cara, o CCXP. Foi? O CCXP que eu fui antes da pandemia, o de 2019, foi um inferno. Eu voltei para João Pessoa dizendo, nunca mais eu vou pro CCXP. Foi mesmo, cara. Porque foi muito exaustivo, assim, eu voltei, que eu já estava indo para São Paulo numa situação de burnout, assim. Eu estava muito exausto do trabalho. E o CCXP foi muito desgastante para mim, porque São Paulo é uma cidade muito difícil, a gente acabou ficando num canto que era meio ruim o acesso para ir voltar, e foi um evento muito pesado, assim, pra gente, na época. Sempre é, né? Mas assim, É muito. como é o primeiro evento, o primeiro CCXP que a gente foi, e aí eu fui com um sapato ruim, meu pé sangrou, aquela ladeira. Foi mesmo, Foi cara. terrível, assim. É um trauma pra mim. Quando eu penso naquela ladeirinha no metrô, já dá vontade de chorar. Aquela ladeirinha pra chegar no metrô. E eu tinha jurado pra mim, eu lembro da terapia, assim, voltando, dizendo pra minha psicóloga, não vou mais. E aí teve a pandemia, e aí teve, assim, querendo ou não, meu sucesso cresceu muito durante a pandemia. E aí, após a pandemia, teve o primeiro CCXP presencial. E aí eu decidi dar um braço a torcer. E ir novamente pro evento. Novamente pro evento. Primeiro porque ia ser o primeiro evento presencial de quadrinhos depois de muito tempo. E eu tava com muita saudade de ver meus amigos, eu tava com muita saudade de ir pra um evento de quadrinhos. E aí eu dei esse braço a torcer. E foi maravilhoso o evento do CCXP pós-pandemia, assim. Foi muito gostoso o evento. Que bom, cara. E aí depois eu fui no... E aí foi tão bacana a experiência que eu fui no outro, né? Do que teve ano passado, que também foi bacana. Então, assim, foi uma parada que foi isso, assim. O CCXP 2019 foi um evento que eu voltei, assim, dizendo... Mas nunca eu volto pra esse evento. Nunca mais. E depois lavou a alma quando retornou aos eventos. Exatamente. Pois é, cara. Então isso foi um mais nunca muito positivo. Pois é, exatamente. Muito positivo. Samuel, muito obrigado. Você que chegou até agora, até o final desse podcast, então a gente vai colocar uma hashtagzinha Samuel DR, porque ele, ó, de DR, ele entende, você pode adquirir os álbuns dele também. E não esqueça, você pode adquirir qualquer álbum dele na loja deles que tiver ainda disponíveis, não é isso? Então já sabe, hashtag DR do Samuel. Importante, você que está em outras redes sociais, no caso Instagram, TikTok ou até no Spotify, vem seguir a gente aqui, dá os likes, chegou até o final, já sabe. E tem os nossos, como é que se chama, meu Deus do céu? Patrocinadores, apoiadores que estão aí, tem o QR Code, você pode acessar, bota a tua câmera, segue aí, dá um oi pra gente também nas nossas redes sociais. E é isso aí, pessoal. Até o próximo podcast Microfone Imperativo. Obrigado, Samuel. Tchau, tchau. Até a próxima.